Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais uma videoaula e hoje nós vamos fazer mais um amigurumi. É essa pecinha bonitinha aqui que vocês estão vendo, ó. É a vidinha do jogo do Super Mario, é aquele cogumelinho simpatiquinho, que na verdade tem esse, que é a da vida, e tem o outro que faz o Mario crescer nas fases, né? Que é numa outra cor, mas a receita é a mesma. Então, é um passo a passo não muito longo, nós vamos fazer numa aula só, e eu espero que vocês gostem dessa receita, tá? Agora eu vou estar passando para vocês os materiais, e a gente já vai começar a executar a peça, tá? Essa ainda não é a peça que eu falei para vocês na aula anterior, quando eu tava terminando a Pantera, eu falei que ia fazer um amigurumi que não tem no YouTube. E realmente, eu vou fazer essa aula, só que eu ainda tô fazendo a peça toda primeiro, tá sendo um desafio. Tô fazendo a receita para ver como é que fica, para ver se eu consigo fazer, e daí eu vou passar a aula passo a passo para vocês aqui. E é um bicho bem legal. Esse aqui é uma aula mais curta, mas não menos importante, que é um bichinho muito bonitinho, você pode estar dando de presente, pode ser usado para decoração, como um chaveirinho. Eu achei um mimo, gente, olha só que gracinha, tá? Bora fazer então? E antes de mais nada, eu quero aproveitar para passar um recadinho para vocês. É sobre uma página no Instagram que eu tenho apoiado bastante, porque eles também têm me apoiado muito, tá? É crochê, underline, por, underline, amor. Crochê se escreve com 2 Es. Eles têm muito gráficos legais, tá? Na página do Instagram. Eles vendem cursos, vendem videoaulas, vendem apostilas. Eles têm os preços bem bacana, bem acessível. Eles retornam rápido quando a gente entra em contato, tá? E sem contar que tem muitos gráficos legais na própria timeline do Instagram deles, tá? Você pode estar acessando e, assim, eles têm um retorno muito rápido. Vale a pena dar uma conferida lá, tá ok? Bom, então, antes da gente começar a executar a peça, eu vou estar passando para vocês quais são os materiais que a gente vai utilizar. Se você preferir, pode estar utilizando marcadores para marcar a carreirinha, né, sem perder o começo dela. A agulha que eu vou utilizar, como sempre eu tenho feito trabalhos em amigurumi com fio fino, eu tô utilizando na maioria das vezes essa agulha aqui, ó, que é 1,75, tá? Uma tesourinha, tá? E daí, assim, essa peça que a gente vai fazer, vai o verde claro. Eu tenho um pouco de verde claro, que é uma sobra, não tem rótulo, tá amassadinho porque tava guardado no meio das outras linhas. E como é um fio Cleia, para dar uma firmeza a mais na peça, eu vou estar utilizando o fio duplo, tá? Mas a parte legal de tudo isso no amigurumi é que você pode estar utilizando sobrinhas de fio. Ah, eu fiz um trabalho, uma toalhinha e sobrou um fio. Guarda, você pode utilizar para uma cabeça, para um narizinho, para uma pétala, para qualquer peça. Todo fio, toda sobrinha de fio é muito útil. Então, eu vou utilizar esse tom de verdinho claro, que para quem conhece o personagem, ele é verdinho claro com branco. Vai a cor pele, no meu caso eu tenho esse begezinho clarinho, eu utilizei para fazer o rosto do Charlie Brown. Então, ele substitui cor de pele. Se você tem um tom mais arrosadinho, assim, pode estar utilizando o tom mais rosado, que é o tom mais pêssego de pele. Eu vou usar esse aqui e vai ficar bem legal. O preto, eu peguei só essa mechinha aqui, que também é uma sobra de trabalho, e vai muito pouquinho, que é só para os olhos mesmo. Talvez eu utilize até um fio mais fino, porque essa mecha aqui é fio Anne. E eu acho que para os olhinhos, como é uma pecinha bem pequenininha, ele vai ficar meio grosso. Se eu for trocar, daí eu já vou mostrar para vocês. E o fio branco, eu tenho também uma meadinha. Esse aqui é um fio Charme, que eu utilizei já para fazer várias peças. Assim, já fiz a mão de um Mickey e tô fazendo a mão de um outro personagem que eu tô fazendo, que vai vir o passo a passo aqui para vocês. E ela é um tipo de linha muito boa para fazer amigurumi, tá? Então, eu vou estar fazendo as manchinhas do cogumelo nessa cor aqui. Então, tá. Agora, a gente pode começar a trabalhar. Tem as
manchinhas do cogumelo, a gente vai fazer 5. Aqui eu já fiz 4. E a gente vai estar fazendo um com o passo a passo. Eu já deixei as minhas 4 prontas aqui para adiantar o passo a passo do vídeo. Então, tá. Vamos para a manchinha. Nós vamos começar essa peça com anel mágico e 6 pontos baixos nele. Como eu já venho falando, a gente tem o passo a passo do anel mágico. Para quem quiser aprender, é só chegar. Dá uma olhadinha no canal, procura pela videoaula do anel mágico, que tá bem explicadinho. Se você não consegue fazer o anel mágico, pode estar fazendo umas 3 correntinhas e preenchendo, né? Fecha as correntinhas e começa a preencher dentro das correntinhas. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. E fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Isso geralmente fica meio apertadinho mesmo, mas faz parte. Tá, ó. Ponto baixíssimo. Na segunda carreira, eu vou fazer um aumento para cada ponto. Então, serão 12. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento em cada ponto de base, tá? Eu vou voltar quando a carreira estiver pronta. Cheguei ao final dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho. Assim. Vou fazer uma correntinha para dar altura de um pontinho baixo. E nessa próxima carreira é um ponto baixo e um aumento. Então, fiz um, agora um aumento. Mais um ponto baixo e um aumento. Mais um ponto baixo e um aumento, tá? Isso vai até o final da carreira. Quando a minha estiver pronta, eu vou voltar para mostrar para vocês. Então, terminei a carreira com 18 pontos. Novamente, eu vou começar a carreira fazendo um pontinho, uma correntinha para dar altura. E nessa próxima agora, são 2 pontos baixos e um aumento. Assim, dessa forma. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. E no seguinte, um aumento. Nessa carreira, nós vamos totalizar com 24 pontos. Fiz os meus 24 pontos. Na próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Então, sai um ponto, 2, 3 e no quarto, um aumento. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda essa carreira. 3 pontos baixos e um aumento até o final, tá? A nossa carreira vai terminar com 30 pontos. E assim ficou com a carreira terminada com 30 pontos, já deu uma crescidinha. Na próxima é a última carreira e também com aumento. Uma correntinha para dar altura de um ponto baixo e vamos fazer na sequência. 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. Tá? De novo. 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. Essa é a sequência dessa carreira até o final. Já terminei a minha carreira. Ela totaliza 36 pontos e é desse tamanho que as manchinhas do cogumelo vão ficar, tá? Então, agora eu vou fazer mais uma correntinha aqui. Vou deixar um pedaço de fio, não precisa ser muito. Eu vou utilizar um outro fio para costurar a peça. Então, eu não tô muito preocupada em deixar fio mais longo para tá fazendo a costura.
Para deixar um detalhe mais bonitinho, a gente pode estar fazendo isso ou com agulha de costura, ou de tapeceiro, ou com a própria agulha de crochê, você vai puxar aqui pra trás essa sobrinha de fio, ó, e vai mascarando ela no meio entre as carreirinhas que você já fez. Você puxa só uma alcinha de um ponto, ó, viu? E vai puxando ela pro meio da carreira. Dessa forma, ela não vai ficar mostrando nozinho ou arremate, e daí como você vai costurar essa peça no bichinho, no seu amigurumi, então fica mais fácil e fica menos visível a parte da emenda ali, viu? Fechou? Agora, a gente vai começar a fazer a cabeça do nosso cogumelo. Bom, eu já mostrei para vocês o fio que eu vou utilizar para fazer a cabeça do nosso cogumelo. Então, por que que eu tô fazendo fio duplo? Porque o fio que eu tô fazendo com verde é mais fininho. O fio branco, ele tem uma outra espessura, por isso eu usei um fio só. Nesse caso aqui, para dar mais firmeza e ficar equivalente aos outros fios, eu tô fazendo com fio duplo. A parte da cor pele, o begezinho, eu vou estar fazendo duplo também. Então, eu vou começar a peça do mesmo jeito. Essa peça a gente vai trabalhar parecido com aquelas manchinhas que a gente tava fazendo, tá? Vamos passar da carreira que a gente fez até ficar em 4 pontos altos, perdão, pontos baixos e um aumento. A gente vai começar com 6 igual. Deixa eu voltar aqui. 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre trabalhando com fio duplo. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Assim. E vou começar a segunda carreira. Uma correntinha, um aumento em cada ponto de base. No total, 12 pontos. Então, aqui já são 2. No próximo, um aumento. No próximo, um aumento, e assim por diante até o final dessa carreira. Fechei a carreira com 12 pontos. Agora, um ponto baixo, um aumento. Da mesma forma, até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento. No final dessa carreira, a gente vai ter 18 pontos baixos. Já fiz 18 pontos. Na próxima carreira, são 2 pontos baixos e um aumento. Escapou aqui. 1, 2, no próximo, um aumento. No final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos. Só que agora nós vamos fazer o seguinte: como a gente acabou de fazer essa peça aqui, ó, que vai ser trabalhada até quando virar 4 pontos baixos e um aumento, a gente vai acelerar essa peça aqui até o tamanho dessa, tá certo? Vamos fazer porque a gente já tem o passo a passo, então a gente se encontra quando tiver nessa sequência aqui, tá? Pronto, já cheguei na carreira onde a gente tinha parado a outra pecinha, que foram com 36 pontos. E estavam fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Na próxima, a gente vai continuar dando sequência a esse tipo de aumento. Uma correntinha e serão 5 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, um aumento. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas essa peça tá ficando com formato hexagonal. Pois é, normal, porque vai marcando os aumentos. Só que à medida que a gente for dando formato, for trabalhando a diminuição, tudo isso vai voltar ao normal e vai ficar bem circular. Até porque essa peça vai ser costurada em uma outra. Então, ela no final vai ter um acabamento mais adequado, tá ok? Tô chegando aqui no final da minha 7ª carreira.
né? Então, aqui, ó, o último aumento. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. E agora, tá na hora de fazer o último aumento e arrematar essa carreira. Eu vou fazer isso fazendo um ponto baixíssimo. Escapou o meu fio, novidade, né? Quem nunca? Vamos repetir aqui na maior da calma. Temos um ponto ali, vamos fazer mais um. E agora, fazer o ponto baixíssimo. Fechou? Na próxima carreira, a gente vai fazer... Éramos 5 pontos baixos e um aumento. Na próxima, são 6. Eu já vou começar fazendo um ponto baixo aqui. Agora, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, um aumento. É assim por toda a carreira, tá ok? Então, cheguei ao fim da carreira. Essa carreira totalizam 48 pontos, tá? E na próxima, ainda a gente vai tá fazendo aumento. Só que agora, a cada 7 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no próximo, um aumento. Ou seja, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá? Até o final da carreira eu vou estar trabalhando assim. Agora, eu estou com 54 pontos. A última carreira a gente fez 7 pontos baixos e um aumento. Então, a partir dessa, cada carreira que a gente fizer, a gente vai fazer uma dando uma volta, um ponto baixo em cada ponto de base. Então, como eu fiz o meu aumento, nessa carreira serão só pontos baixos. São 54 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Certo? Até o final da carreira a gente vai fazer assim e depois voltamos para fazer mais um aumento. Eu terminei de dar a volta na minha carreira, fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. São 8 pontos baixos e um aumento. Aqui tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no próximo um aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base até o final da nossa carreira, tá? Ó como é que tá ficando. Agora, essa parte que a gente tá fazendo um aumento e uma volta normal faz com que ele continue aumentando, porém não com tanta intensidade para a peça já dar uma curvadinha e começar a ficar mais circular, assim, mais bolinha, entendeu? Bom, tá aqui, eu cheguei no final da carreira. Como nessa última volta a gente fez 8 pontos baixos e um aumento, nessa próxima vai ser só um ponto em cada ponto de base. Até o final da carreira, pra gente continuar fazendo a peça fazer a curvinha e se tornar uma bolinha. Ó, mais uma volta que eu terminei e é o formato que tá ficando a peça, tá? Agora, mais uma carreira com aumento. Então, agora são 9 pontos baixos, aqui tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no seguinte um aumento. Toda essa volta a gente vai trabalhar dessa forma. 9 pontos baixos e um aumento até o final. Ó, essa carreira foi terminada com 9 pontos baixos e um aumento, tá? Então, agora, na sequência, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos. Então, já vou fazer uma correntinha aqui e ponto baixo em cima de ponto baixo até o final da carreira, tá? Dessa forma, a gente vai deixando a peça mais arredondada. Pronto, terminei a minha volta.
Agora, a gente chegou na 14ª carreira, o total de 66 pontos, tá? Então, agora, vai ser feito ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar na 20ª carreira. Não tem segredo, é só fazer um pontinho para cada ponto de base, e depois a gente volta quando tiver nessa medida. Pronto, ó, agora eu cheguei na 20ª carreira. Eu fiz 6 carreiras só de ponto sobre ponto, tá? E agora a gente vai começar a diminuir. Então, agora a gente vai estar fazendo 9 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já fiz um. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, uma diminuição. Tá? Feito isso, a gente vai continuar na mesma sequência até o final da carreira. 9 pontos baixos e uma diminuição. Pronto, eu já fiz 9 pontos baixos e uma diminuição. E nessa próxima carreira, a gente vai continuar diminuindo, porém, a cada 8 pontos baixos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, uma diminuição. Essa é a sequência que a gente usa por toda essa carreira. 8 pontos baixos, uma diminuição. Ó, já terminei essa carreira. E agora, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma diminuição. Por toda a carreira, eu vou fazer essa mesma sequência. Pronto, ó, é assim que fica a peça depois de ter feito a carreira dos 7 pontos baixos e diminuição. Só que, na verdade, tem mais uma carreira agora, que é com 6 pontos baixos e uma diminuição. E depois disso, a gente vai arrematar. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e a diminuição. Tá? Então, essa sequência até o final da carreira. Olha só como é que ficou. Agora, eu já fiz a última carreira, né? Foram feitos 6 pontos baixos e diminuição por toda a carreira. Viu? Já ficou bem arredondado. E é claro que depois, com a lã acrílica, ele vai pegar um formato bem delicadinho, vai ficar bem redondinho, tá? Essa peça aqui tá pronta, essa parte. A gente já pode arrematar o fio. Nessa peça aqui, eu vou deixar um pedaço de fio pra tá costurando posteriormente. Então, eu já separei um pedaço aqui. Vou arrematar. Vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Já tinha feito uma correntinha, puxo e pronto. Agora, a gente vai começar a fazer a base, que é onde vai a carinha do cogumelo. Agora, com o fio bege, eu vou começar a fazer a base do cogumelo. No mesmo esquema, anel mágico, e também vai começar com 6 pontos baixos. Então, aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fechar ele. Vou fazer um ponto baixíssimo no último pontinho, aqui. E na primeira carreira, eu já vou fazer 6 aumentos. Então, são 6 pontos, vão acabar com 12 pontos no final da carreira.
Ó, aqui são 4, 5, 6 e assim por diante, até o finalzinho da carreira. Aqui com 12. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. No primeiro aqui, eu já faço 1. E no próximo, 2. E assim por diante, ó. 1. E aqui, 2. Eu vou fazer essa carreira toda assim, um ponto baixo e um aumento, até o final da carreira. No final dessa carreira, a gente vai ter 18 pontos. Feito? Pronto, ó, agora tá com 18 pontos. Nessa próxima carreira, é a mesma sequência das outras peças, tá? Então, a gente faz agora 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e o aumento, tá? Esse é o mesmo esquema até o final da carreira. E para não ficar muito maçante, não vai e volta, eu vou estar fazendo até chegar em 5 pontos baixos e um aumento. Aí, é o mesmo passo a passo das outras peças, tanto para fazer a verdinha, quanto para fazer essas outras peças, a gente, a cada carreira, foi fazendo um ponto baixo, um aumento, depois 2 pontos baixos, um aumento e assim por diante. Então, nós vamos fazer até chegar em 5 pontos baixos e um aumento. E as minhas carreirinhas já estão prontas, tá? Ó, ficou dessa forma. Eu cheguei na 7ª carreira aqui. A última carreira que eu fiz foi de 5 pontos baixos e um aumento. Totalizaram 42 pontinhos, tá? Então, é dessa forma. Daí, a partir da 8ª, que é essa que a gente vai começar agora, até a 13ª serão só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Dessa forma, normalzinho, sem aumento, sem diminuição. O que vai acontecer? Dessa forma, ele vai ficar curvinho sozinho, porque você parou de aumentar, né? Então, agora ele vai ficando assim, dessa forma. Eu vou fazer até chegar na 13ª carreira e eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, depois que eu trabalhei até a 13ª carreira, ficou dessa forma, tá? Fica arredondadinho mesmo, mas como ele vai ficar, vai ser a base, ele não vai estar parecendo biquinho nenhum, entendeu? Ele é o formatinho do rosto do nosso cogumelo do Mario. Então, aqui eu já consigo arrematar, vou deixar, eu não sei se eu vou usar esse fio, mas eu vou deixar um pedaço, tá? A tesourinha tá ficando ruim. E eu vou arrematar esse fio com um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu já fiz nas outras peças. Então, vamos recapitular o que nós temos aqui para esse amigurumi. A base, tá? Feita com fio na cor begezinho, pode ser um tonzinho de pele mais rosado, se tu quiser, tá? Essa parte tá pronta. A cabecinha e as manchas, que são 5. 2, 3, 4, 5, tá? Ficou uma que eu não cortei os fios, porém as outras já estão limpinhas, ó. Já escondi o fio para trás, como eu expliquei antes, para ele não ficar aparecendo marcas, tá? Então, agora a gente vai começar a montar essa belezinha, tá bom? Então, agora a gente vai começar a montar a nossa vidinha do Mario. Olha só, claro que para essa montagem tem um ingrediente que eu não citei, mas que é vital para esse trabalho, é a lã acrílica, tá? A gente vai começar a encher as peças, ó. Aqui o meu fio, eu vou puxar ele. Eu ainda não sei se eu vou costurar com ele mesmo, talvez sim. E aqui eu vou colocar uma quantidade boa de lã acrílica para ele ficar um formato bem bonito, bem arredondado, bem firmezinho. E daí, eu enchendo as peças, eu já vou começar a montagem.
Ó. Aqui. Dessa forma. Às vezes parece que a gente tá exagerando, mas quando você vai ajeitando, você vê que não é muito exagero não, ó. Viu como fica bem redondinho, ó? É esse o formato que a gente quer, bem redondinho. Depois a gente dá uma ajeitada na hora de costurar e fica melhor. Agora a base, eu vou colocar aqui também a lã acrílica. Feito assim. Então, eu não vou gravar todo o processo da costura, porque eu acho que demora bastante. Então, o que eu vou dar de conselho para vocês? Na montagem dessa peça, eles orientam a gente tá fazendo não exatamente reto assim. Ele um pouquinho mais voltado para cima, no caso tu vai colocar mais para baixo, ele levemente tortinho assim, sabe? Mas se você preferir fazer só assim, ele também vai ficar muito lindo, tá? Então agora, o próximo passo é costurar ele. Se você preferir, você pode estar alinhavando ou prendendo com alfinetes, tá? Eu geralmente já dou uma olhada, calculo no olhômetro e costuro. Tá, ó, olha só ele na base assim que bonitinho. Ele já tem formato de vidinha, tá? Então agora eu vou costurar, vou unir essas duas peças aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha. Ó, eu já costurei a minha peça e olha só que legal que tá ficando. Massa, né? Então, se você quiser que a peça fique bem paradinha, em pé, que ela não fique virando, você pode estar escolhendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quarta carreira, tá puxando uma carreirinha de pontos baixos extra, assim, por cima, sabe? Porque daí ele vai criar uma base, ó. Mas ela para em pé, sim. Ó, é só questão de ajeitar. Você vai afofando a fibra de forma que ela se espalhe, ó. Viu que legal? Então, agora, vamos parar de namorar a peça e vamos terminar, né? Então, agora vai as pintinhas, as manchas. E aí, sim, tá? Então, vai ser 4 assim, ó. Uma de cada lado. Né? Claro que eu vou centralizar melhor, vou pôr um pouquinho aqui mais pra baixo. Porque tem a de cima também que vai, tá? Eu volto quando tiver pregado pelo menos umas 2 pecinhas pra mostrar como é que tá ficando. E não é que eu apareço aqui com a peça pronta, tinha falado pra vocês que ia estar voltando quando eu estivesse pregando pelo menos umas 2 manchinhas da cabeça do nosso cogumelo. Só que eu me empolguei e quando eu vi eu já tinha pregado todas, já tava bordando o olhinho. Não deu nem tempo de pensar. Eu queria muito ver a peça pronta e acabei não mostrando. Mas é dessa forma, ó. Eu preguei primeiro a de cima, porque isso fez com que eu me localizasse nas outras, tá? E assim eu fui pregando, ó, frente, as costas e uma de cada lado. Aí depois eu fiz um pequeno cerzidinho aqui, dei uma voltinha com preto e uma leve cerzidinha de branco, só pra fazer a sombrinha dos olhos. E ficou assim o nosso cogumelinho, ó. Agora nós temos uma vidinha do Mario, olha só que legal. Foi uma aula mais curta, mais dinâmica, mais prática, mas olha que legal que ficou. Espero que vocês tenham gostado, podem compartilhar à vontade, curtam o vídeo, tá? No próximo a gente vai fazer mais alguma coisa legal e eu espero que vocês estejam aí para acompanhar, tá ok? Até logo!